Atenção, hein? 3 policiais militares foram presos, suspeitos de assassinar um adolescente de 17 anos. Você está vendo aí as imagens. De acordo com a denúncia, Kailan Ladário dos Santos foi arremessado do alto da segunda ponte, tá? Esse rapaz aí. Esse caso aconteceu no dia 18 de fevereiro. No dia seguinte, o corpo do garoto foi encontrado. Mas foi encontrado por um pescador que estava na região, tá? Vê se pode um negócio desse. A nossa Suzy Faria está acompanhando essa história, tem as informações para a gente agora. Me conta, Suzy. Pois é, Douglas, esse fato aí que choca a todos nós pela crueldade com que aconteceu, como você disse, foi no dia 18 de fevereiro, quando esse rapaz, o Kailan Ladário dos Santos, de 17 anos, tinha saído lá do IASES, para onde ele foi levado quando esses militares estavam dando cumprimento a um mandado de prisão que teria contra ele. E o delegado entendeu que ele não deveria ficar preso e pediu aí, mandou que os militares levassem o Kailan para casa. Só que no trajeto que ele fez para casa, ali do alto da ponte, ele acabou sendo arremessado por esses policiais no mar. Só que ele não sabia nadar e ficou se debatendo aqui embaixo na Baía de Vitória, morrendo afogado em seguida. E sabe quem viu toda essa cena, Douglas? Tudo foi filmado, tudo está dentro do inquérito e tudo foi deixado para a mãe ver, para saber o que tinha acontecido com o filho dela. E é justamente, Douglas, essa mãe que a gente entrevistou e perguntamos para ela se ela não se importasse de dizer o que tinha visto nessas imagens. E a mãe acabou descrevendo os últimos momentos do filho que vocês vão acompanhar nessa entrevista forte desta mãe a partir de agora. Vamos ouvir. Eles saíram do DEACLI às 3h12, com o giroflex apagado, a viatura apagada. Subiram a segunda ponte. Na altura da placa de Vitória Guarapari, eles pararam o carro já com o giroflex ligado. Eles abrem a porta, meu filho sai, eles arremessam a sacola, que era do menino que ficou detido, como se estivesse falando com ele, olha lá. Aí ele chega próximo ao peitoril, e aí, quando ele chega próximo, eles já pegam o pé dele e jogam ele lá de baixo. Ele bate na água, eles veem ele se debatendo porque ele não sabia nadar, simplesmente entra dentro do carro e sai. Como se joguei um nada. Eles veem que ele estava se debatendo, eles veem que ele não sabia nadar e simplesmente entra no carro e vai embora. Fui no DEACLI 2 vezes, gente, meu filho não chegou em casa. Eles, não, mas a gente orientou os policiais. Eu falei, mas como que vocês liberaram meu filho 3 horas da manhã sem a minha presença? Ah, senhora, a gente liberou. Quando eu fui na Civil registrar o desaparecimento dele, o próprio Civil falou, olha, como que eles liberaram seu filho sem a senhora? Nem ele entendeu. Em 2023, uns amigos chegaram para ele num carro, o carro já era furtado, já era roubado. Falaram, vamos assaltar? Ele, mente fraca, acabou indo. Só que lá, quando chegou lá, ninguém teve coragem de fato assaltar alguém. Eles falaram, não vou. Ninguém quis ir. Eles decidem voltar para casa. Nesse caminho de volta, os policiais abordaram, viram que era um carro que estava com restrição e deram ordem de parada para o motorista não quis parar, não era o meu filho que estava dirigindo, ele não sabia dirigir, e o motorista não quis parar. E nisso eles começaram a atirar. O rapaz que estava no volante levou um tiro na cabeça e com isso eles bateram o carro. Aí meu filho ficou nessa época detido por 10 dias. Depois houve o julgamento e em setembro veio a sentença de que ele foi condenado a 3 anos por esses crimes. Inclusive nessa troca de tiros dos próprios policiais, um policial ele foi alvejado na perna. Então isso configurou como um atentado, homicídio contra o agente da lei. Só que eles estavam com simulacro, enfim. Quando chegou a sentença, a gente foi no fórum, ele se apresentou no fórum, eles falaram, não,
que uma equipe vai fazer o recolhimento de você. A gente ficou em casa esperando esse recolhimento que nunca aconteceu. Fui lá no fórum e falei, olha, ele está em casa, vocês querem que eu traga ele aqui? A gente se apresenta? Não, aguarda que ele vai ser recolhido lá. O oficial de justiça, quando foi entregar a sentença, a gente achou, ele já vai, só que não foi, ele só entregou a sentença e falou, aguarda que você vai ser recolhido. Isso vai me trazer mais tranquilidade quando de fato houver o julgamento e eles forem privados da liberdade. Porque meu filho, ele foi privado da vida, ele está morto. Ele não vai mais voltar. A casa está vazia, não tem mais o sorriso dele. E eles têm que ser privados de alguma coisa também, da liberdade que seja. Eu morri um pouco quando eu achei o corpo dele lá atrás. Eu sabia, eu tinha certeza que ele não tinha se jogado, que ele não tinha de forma alguma tirado a própria vida. Eu sabia que os policiais tinham feito alguma coisa, eu sempre tive essa certeza, porque eles foram orientados a levar ele para casa, só que ele nunca chegou e eles também, não, vou lá, vou dar uma explicação, nunca fizeram isso. Quando eu vi o vídeo, eu terminei de morrer. A minha vida agora é sobreviver, porque o meu filho é muito ruim, difícil, ele não teve condição, ele não maldou. Ele nunca pensou, os policiais vão me jogar daqui de cima, ele nunca pensou isso, porque ele, dá pra ver, ele estava muito inocente no vídeo. E eles simplesmente jogaram. Eu só vou acreditar nisso depois de tudo, do julgamento, e eles serem de fato condenados à prisão. Forte, hein, Suzy? Forte a entrevista dessa mãe, emocionante, não pelo fato dela ter chorado ou não, mas pelas palavras que ela usa. E veja só que quando ela fala, né, Suzy, que o filho foi privado da vida, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. E agora que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. A gente sempre valoriza o trabalho da polícia. A gente sempre pede valorização por parte da corporação, do governo, da população, para os nossos policiais. A gente sabe da importância dos nossos policiais militares, mas quando alguma coisa sai da linha, sai da curva, cai uma vírgula, a gente precisa também botar o dedo na ferida, né, delegada? Com certeza, Douglas. Você fala tudo, toda vez que elogia aí como os policiais, como essas pessoas que estão na função de policiais se dedicam a resguardar a sociedade. Agora, quando eles fogem dessa linha, é bastante complicado, porque a polícia é um órgão que você tem que confiar e não ficar temendo o que vai acontecer se você estiver na presença de um policial militar. A gente sabe que quem está debaixo de uma farda é um ser humano, tem coração, tem família, não consegue muitas vezes suportar toda a pressão que é feita, porque há muita pressão. Eles estão toda hora à disposição de levar um tiro para salvar alguém, para se colocar na frente de alguém, levar uma porrada, enfim, de ser agredido não apenas fisicamente, mas também por palavras. Agora, não está em nenhum código de ética da polícia que eles têm o direito de matar deliberadamente, como as imagens mostraram nesse caso. Porque os policiais chegaram a ser inquiridos para dar o paradeiro do Kailan e disseram que ele tinha fugido da viatura. Só que as imagens conseguidas pela polícia e também está com o Ministério Público revelam algo estarrecedor, totalmente ao contrário, que foge a todas as boas práticas da Polícia Militar. Independente do que tenha acontecido dentro da viatura, não é um direito deles de colocar fim à vida de ninguém. É sim a justiça que tem que prevalecer, porque senão a gente vai viver numa anarquia. O Douglas, foram indiciados por homicídio qualificado os soldados Leonardo Gonçalves Machado, Eduardo Pompermayer Silva e o cabo Franklin Castão Pereira. Esse crime, apesar de ter sido cometido enquanto eles estavam trabalhando, foi apurado aí pela Polícia Civil, já está com o Ministério Público e deve também ser apurado pela Auditoria Militar, já que eles estavam em serviço. Agora a gente continua acompanhando para saber por que esse caso está em segredo de justiça. Essas imagens não podem ser divulgadas ainda, porque estariam dentro desse inquérito
que se encontra aí, o advogado, parece que dos acusados, ele pediu para resguardar os policiais que continuassem em segredo de justiça. Enquanto isso, a mãe, que durante algum tempo, 2 dias, se eu não me engano, ficou procurando aqui aonde estava o filho, fica nessa angústia, esperando que a justiça seja feita e que quem cometeu essa injustiça com as próprias mãos seja punido. Douglas. Tá certo. Obrigado, Suzy, pelas informações. Até já. Povo, a gente vai voltar a falar agora do caso dos 3 policiais militares que foram presos pela morte de um adolescente no dia 18 de fevereiro. De acordo com as investigações, Aylan Ladário dos Santos, de 17 anos, foi arremessado do alto da segunda ponte. Nós conversamos com a mãe da vítima, que pede por justiça. Veja a reportagem na tela, sacode. Eles saíram do DEACLI às 3h12, com o giroflex apagado, a viatura apagada. Subiram a segunda ponte. Na altura da placa de Vitória Guarapari, eles pararam o carro já com o giroflex ligado. Eles abrem a porta, meu filho sai, eles arremessam a sacola, que era do menino que ficou detido, como se estivesse falando com ele, olha lá. Aí ele chega próximo ao peitoril e aí, quando ele chega próximo, eles já pegam o pé dele e jogam ele lá de baixo. Ele bate na água, eles veem ele se debatendo porque ele não sabia nadar, simplesmente entra dentro do carro e sai. Como se joguei um nada. Eles veem que ele estava se debatendo, eles veem que ele não sabia nadar e simplesmente entra no carro e vai embora. Fui no DEACLI 2 vezes, gente, meu filho não chegou em casa. Eles, não, mas a gente orientou os policiais. Eu falei, mas como que vocês liberaram meu filho 3 horas da manhã sem a minha presença? Ah, senhora, a gente liberou. Quando eu fui na civil registrar o desaparecimento dele, o próprio civil falou, olha, como que eles liberaram seu filho sem a senhora? Nem ele entendeu. Em 2023, uns amigos chegaram para ele num carro, o carro já era furtado, já era roubado. Falaram, vamos assaltar? Ele, mente fraca, acabou indo. Só que lá, quando chegou lá, ninguém teve coragem de fato assaltar alguém. Eles falaram, não vou. Ninguém quis ir. Eles decidem voltar para casa. Nesse caminho de volta, os policiais abordaram, viram que era um carro que estava com restrição e deram ordem de parada para o motorista. O motorista não quis parar, não era o meu filho que estava dirigindo, ele não sabia dirigir. E o motorista não quis parar. E nisso eles começaram a atirar. O rapaz que estava no volante levou um tiro na cabeça e com isso eles bateram o carro. Aí meu filho ficou nessa época detido por 10 dias. Depois houve o julgamento e em setembro veio a sentença de que ele foi condenado a 3 anos por esses crimes. Inclusive nessa troca de tiros dos próprios policiais, um policial ele foi alvejado na perna. Então isso configurou como um atentado, homicídio contra o agente da lei. Só que eles estavam com simulacro, enfim. Quando chegou a sentença, a gente foi no fórum, ele se apresentou no fórum, eles falaram, não, fica que uma equipe vai fazer o recolhimento de você. A gente ficou em casa esperando esse recolhimento que nunca aconteceu. Fui lá no fórum e falei, olha, ele está em casa, vocês querem que eu traga ele aqui? A gente se apresenta? Não, aguarda que ele vai ser recolhido lá. O oficial de justiça, quando foi entregar a sentença, a gente achou, ele já vai, só que não foi, ele só entregou a sentença e falou, aguarda que você vai ser recolhido. Isso vai me trazer mais tranquilidade quando de fato houver o julgamento e eles forem privados da liberdade. Porque meu filho, ele foi privado da vida, ele está morto. Ele não vai mais voltar, a casa está vazia, não tem mais o sorriso dele. E eles têm que ser privados de alguma coisa também, da liberdade que seja. Eu morri um pouco quando eu achei o corpo dele lá atrás. Eu tinha certeza que ele não tinha se jogado, que ele não tinha de forma alguma tirado a própria vida. Eu sabia que os policiais tinham feito alguma coisa, eu sempre tive essa certeza, porque eles foram orientados a levar ele para casa, só que ele nunca chegou e eles também, não, vou lá, vou dar uma explicação, nunca fizeram isso.
Quando eu vi o vídeo, eu terminei de morrer. A minha vida agora é sobreviver, porque o meu filho é muito ruim, difícil, ele não teve condição, ele não maldou. Ele nunca pensou, os policiais vão me jogar daqui de cima, ele nunca pensou isso, porque dá pra ver, ele estava muito inocente no vídeo. E eles simplesmente jogaram. Eu só vou acreditar nisso depois de tudo, do julgamento, e eles serem de fato condenados à prisão. Olha, a gente fica muito triste diante desse caso, primeiro pela família. Primeiro pela família, pelos amigos, pelas pessoas, né, próximas a esse rapaz. Segundo, pela instituição da Polícia Militar, né, porque se as investigações realmente apontarem que esses 3 policiais fizeram o que, né, a gente está acompanhando, realmente não reflete o pensamento e a imagem da instituição da Polícia Militar. É uma vergonha, não para a instituição, mas para esses 3 policiais que tiveram essa atitude totalmente incompatível com o que eles aprendem na escola militar para assumir a função. Que a justiça seja feita e que a verdade prevaleça, é o que a gente espera.